aqui então nós estamos no capítulo 1 do livro de Gênesis. A razão pela qual o mundo está da forma que está e a razão pela qual o homem foi criado. Aqui no texto de Gênesis 1 e Gênesis 2, você não vai ver o ser humano abrindo uma igreja. Você não vai ver o ser humano adorando a Deus, louvando a Deus, nada disso. A religião diz que nós, seres humanos, fomos criados para adorar a Deus. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha só o que o texto está dizendo. A Escritura, ela não mente e ela é perfeita, inerrante, e por isso que ela nos diz e confronta a nossa religiosidade, porque é a realidade de um reino. E diz assim, Deus falou, fiz o homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então Deus criou o homem com um objetivo. Qual? Criar o homem para governar sobre a terra. A palavra ali usada para domínio no original, no texto da língua original do hebraico, é a palavra radá. A palavra radá significa governar, dominar. Quando Deus cria o homem, ele diz, tenha ele domínio. Ele não diz assim, tenhamos nós o domínio. Não. Deus, como ele é o criador dos céus e da terra, é o criador do próprio ser humano, ele escolhe como fazer as coisas. Então Deus, ele tinha o reino dos céus. Não sabemos há quanto tempo Deus criou o reino dos céus. Sabemos que Deus existe eternidade, mas não o reino dos céus. Então Deus decidiu ampliar o seu reino. Como qualquer reino que nós tivermos aqui na terra. Quantos reinos não quiseram ampliar o seu domínio? Por exemplo, quando nós estudamos na escola, Cristóvão Colombo, que veio para as Américas, depois Pedro Álvares Cabral, que veio para o Brasil, eles queriam expandir o reinado espanhol, o reinado português, depois os ingleses também se aventuraram pelo mundo, expandindo o reino, porque um reino, a glória de um reino se consiste no seu território, nas pessoas que pertencem, na riqueza que ele tem. Então todos os reinos da terra, eles procuraram ampliar o seu governo, ampliar o seu domínio. Assim, Deus, que reinava sobre o céu, sobre o mundo espiritual, ele decidiu reinar sobre um mundo físico. Então ele criou um mundo físico, um mundo material. E Deus, que é espírito, como que ele poderia governar aqui? Só se ele tivesse um corpo. Então, Deus, o que ele fez? Ele criou um homem, a sua imagem e semelhança. Ele criou um homem com um espírito. E ele pega esse espírito e ele sopra dentro de um corpo, e daí ele se torna alma vivente. E aí ele coloca de fábrica a imagem de Deus, que é o Espírito Santo. A semelhança é o espírito humano e a imagem é o Espírito Divino, o Espírito Santo. E aí então ele fala para esse homem, agora governe sobre a terra. Você vai governar na terra de acordo com o que eu te disser. Você pode comer de toda a árvore do jardim, mas não pode comer da árvore do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então o homem ele iria governar a terra a partir do governo que Deus deu para ele. A partir do momento que ele declarasse independência do reino dos céus, independência de Deus, infringindo a única lei que Deus deu. Por que Deus só deu uma lei e não mais? Porque se ele desse, porque ele não precisava, porque o homem iria fazer automaticamente tudo certo. Mas então Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal para o homem ter a oportunidade de escolher seguir a Deus ou não. Então, Deus disse assim, tenha ele domínio. Não disse, olha, eu vou reinar diretamente. Deus reina sobre a terra, nós vimos que Deus reina, mas Deus escolheu reinar através do ser humano. Olha o que diz lá no Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Então Deus deu essa prerrogativa do homem governar sobre a terra. E quando Deus fala uma coisa, ele não pode voltar atrás. Então, quando ele deu domínio sobre a terra para o homem, cabe ao homem
governar a terra, administrar a terra. E hoje nós temos o caos e tudo que existe na terra, por quê? Porque o homem perdeu essa conexão com Deus, saiu debaixo da autoridade divina de trazer as bênçãos de Deus para a terra, de trazer o reino dos céus para a terra, porque isso aconteceria à medida que nós fizermos a vontade de Deus. Assim disse Jesus.